O que é você? Eu não tô perguntando sua espécie, presumo que você seja um ser humano. A pergunta aqui é o que é essa coisa que se identifica como você, e eu, e qualquer outra pessoa. Isso que a gente chama de consciência, esse ponto de vista em primeira pessoa, dotado de qualia, de percepções, que recebe e processa experiências, essa consciência, o que ela realmente é. Meu nome é Eric e vamos conversar entre deuses e ideias. Um disclaimer importante é que esse vídeo não tem nenhuma intenção de ser uma aula. Eu não tenho formação para isso, não sou professor, sou apenas um curioso querendo promover a discussão, a conversa sobre assuntos diversos de teologia, filosofia da mente, religiões. Tô aqui para dar o meu ponto de vista nesses assuntos e ver o ponto de vista de vocês, saber o que vocês pensam sobre o assunto, e assim a gente vai avançando essa conversa. O primeiro passo é a gente definir o que é consciência, do que a gente está falando quando usa essa palavra. Pode ter vários significados diferentes, pode ser aquela consciência que pesa quando você faz algo que acha errado, mas o que a gente está falando aqui hoje, que é o que é discutido na filosofia da mente, é basicamente sobre o qualia. O qualia é essa característica qualitativa que experiências têm. Quando eu vejo a cor amarela, um objeto amarelo, temos a parte física desse processo, perfeitamente explicável, sobre os fótons da luz rebatendo no objeto, voltando em uma frequência específica aos meus olhos, e os cones dos meus olhos passam para os nervos, para o cérebro, processa de um jeito, ok. Mas a parte do qualia é a amarelidão do amarelo, a experiência de ver a cor amarela. Não apenas os números e atributos físicos que descrevem o que a cor amarela faz, como ela se comporta, como a gente entende ela, mas realmente a experiência de estar vendo aquela cor, a experiência de ouvir um som, a dor que eu sinto, não apenas o dano que meus nervos indicam para o meu cérebro, mas a sensação de dor que sinto quando me machuco. O que isso é? Qual é a natureza disso? O filósofo australiano David Chalmers, ele fez a separação da definição de dois problemas principais sobre a mente e a consciência. É basicamente o problema fácil ou leve da consciência e o problema duro ou difícil. O problema leve é dito isso porque é justamente algo que nós conseguimos resolver, algo que nós conseguimos desvendar através de neurociência e física e química. Nós conseguimos descobrir quais são os funcionamentos mecânicos da mente, que sinapses estão correlacionadas a certos eventos na mente, o que gera dor, como você entende uma experiência de ver uma cor específica, de sentir uma sensação, essa parte funcional da consciência, das coisas que ela faz. Isso é o problema fácil, é fácil de resolver, é fácil da gente descobrir como é que isso acontece. Agora, o problema duro da consciência, o difícil, é porque é que isso gera uma experiência com um ponto de vista em primeira pessoa. Por que é que você tem a sensação, a percepção e a experiência de ser mais do que um mero processamento dessas informações no seu cérebro? Um exercício mental bem legal que demonstra essa diferença na natureza das duas coisas, ou pelo menos demonstra o quão intuitivo é para você essa diferença, é o famoso experimento do quarto de Mary. É descrito assim: imagina uma mulher chamada Mary, que é uma neurocientista brilhante, porém ela foi criada desde nascença em um quarto preto e branco e tons de cinza. Ela nunca viu uma cor na sua vida. E digamos que ela tem nesse quarto livros e um computador e tudo que descreve perfeitamente todos
os comportamentos do cérebro quando vê uma cor. Ela sabe teoria da cor, ela sabe sobre arte, ela sabe exatamente que neurônios causam que sinapses para te dar essa sensação de ver uma cor. Ela sabe tudo isso, só que ela nunca viu as cores. Até que um dia ela sai do quarto e ela vê um objeto azul. Ou ela olha pro céu, vê o céu azul. A pergunta desse experimento mental é: Mary aprendeu algo novo quando ela viu azul pela primeira vez? Ou todos os conhecimentos científicos que ela tinha sobre o funcionamento do cérebro ao ver a cor azul são suficientes? Então ela não teria aprendido nada novo quando viu a cor azul. Claro, esse experimento não demonstra a realidade. Afinal, a gente pode simplesmente estar errado sobre a resposta que damos para esse experimento. Para mim, eu acho que Mary aprende algo novo. Mas eu posso estar completamente errado. Pode ser uma falta de informação minha. Posso não saber algo que responderia melhor. Mas o que esse experimento indica é que é muito intuitivo para a gente entender que há algo diferente entre você saber tudo sobre uma experiência e você ter ela. Seja ouvir uma música, ou ver um quadro, ver uma pessoa, ou sentir o toque de um cachorro. A gente consegue entender uma diferença fundamental nesses dois tipos de coisa, na informação descritiva e na experiência vivida. E então o problema duro é justamente para a gente investigar por que é que essa parte descritiva, fria, gera essa experiência. Por que é que quando fótons atingem minha retina e chegam no meu cérebro, eu tenho a experiência subjetiva, qualitativa de ver aquela cor? Outro experimento desses para ilustrar o quão intuitivo é essa diferença é o chamado problema do zumbi filosófico. Imagina um zumbi que na verdade é um ser humano biologicamente. Tem cada átomo, cada molécula exatamente igual a um ser humano. Nasceu de uma mãe humana, tem os mesmos comportamentos que um ser humano. Quando sente dor, ele reage da mesma forma, pode dar um grito. Ele aprende linguagem, ele consegue escrever, ele consegue falar. Ele tem todo o comportamento que um ser humano teria. Porém, ele, por ser um zumbi, ele não tem essa experiência subjetiva. Não existe um ponto de vista dele. Não existe algo experienciando as coisas. É apenas uma máquina biológica funcionando e reagindo conforme a evolução a programou. Você consegue imaginar isso sendo teoricamente possível? Você consegue imaginar que dá para um zumbi desses existir? Se sim, então resta investigar por que é que tudo que existe não são zumbis. Por que é que eu tenho uma visão em primeira pessoa, uma experiência, uma consciência, ao invés de ser um mero zumbi filosófico? E eu tenho certeza que eu não sou um zumbi filosófico, afinal eu estou vendo experiência. Você pode não saber que eu tenho experiências, você deduz por convivência social que eu tô tendo um ponto de vista, que eu tô tendo consciência. Porém, você consegue ter certeza absoluta de que você está tendo uma experiência subjetiva, uma visão. Já dizia René Descartes, cogito ergo sum, penso logo existo, no sentido justamente de que eu posso duvidar de tudo, posso duvidar de que você tem uma consciência, mas eu não posso duvidar de que eu, como consciência, existo. Então vou resumir aqui, bem resumido, o que as principais hipóteses filosóficas ou científicas afirmam para tentar responder esse problema. Mas eu quero futuramente fazer um vídeo separado para cada uma delas, porque é um assunto muito longo
E eu quero debater uma por uma quais os pontos fortes e fracos de cada uma e por que eu aceito uma e não outra. Então aqui eu vou só resumir o que cada uma diz e dar um breve opinião sobre cada. Primeiro, a que eu acho que a maioria das pessoas, pelo menos aqui no Brasil, aceita, é um dualismo. Principalmente se você junta o conceito de consciência com o conceito de alma, dependendo da sua religião, você muito provavelmente, estatisticamente falando, você provavelmente é cristão. E é a posição oficial descrita na Bíblia é de um dualismo, uma diferença clara entre a natureza da carne e do espírito. São duas coisas completamente diferentes. Mas mesmo se você for ateu, você ainda pode ser um dualista. Você provavelmente não acredita na alma, mas acredita na consciência. Sabe que a consciência existe porque é exatamente o que você é. E você sabe que o mundo material existe porque você toca nas coisas. Você sabe que elas existem ao tocá-las. Você provavelmente só não chama mente de alma. E tá tudo bem. Eu quero até fazer um vídeo separado sobre o que é ou o que não é alma e como dá pra deduzir se ela existe ou não. Mas isso é outro assunto para outro dia. O dualismo diz que são duas coisas fundamentalmente diferentes, que não tem nada em comum entre essas duas coisas na realidade. A realidade é feita de matéria e mente. Completamente separados. Existe mente e existe matéria. Se você for religioso, provavelmente você acredita em mentes imateriais, em mentes que conseguem existir sem estar ligada a corpo nenhum. A maioria das religiões descrevem a realidade dessa forma. Mas aí o meu problema com essa hipótese é que, por mais que seja intuitivo de que o que eu sinto quando eu toco um objeto físico é diferente do que eu sinto dentro da minha cabeça, ainda não há nenhuma explicação plausível para como é que essas duas coisas interagem com tanta interdependência entre elas. Porque é que sempre que eu tenho um contato físico com uma coisa, ou que eu vejo uma cor, ou que eu ouço uma música, isso gera uma experiência. Por que é que a minha mente está sendo afetada pelo físico, provavelmente do meu cérebro? O que é que une as duas coisas? As duas coisas são fundamentalmente diferentes. Por que é que uma interfere na outra? Toda vez que algo acontece com o meu cérebro, isso afeta a minha mente, afeta quem eu sou. Eu posso levar um tiro na cabeça e sobreviver, e isso pode mudar minha personalidade, como acontece em vários casos registrados. Posso virar uma pessoa completamente diferente. Minha visão de mundo mudar quando algo físico acontece com o meu cérebro. Se eu usasse uma droga alucinógena, eu tenho uma experiência completamente irreal. E mesmo assim ela foi causada por eu ter ingerido uma substância física, material, que afetou meu cérebro. Porque é que a minha experiência muda conforme meu cérebro é afetado pelas coisas. Ou talvez você acredite que seja o contrário, que a mente ou a alma é que cause as alterações no cérebro. Você pode acreditar que primeiro você tem a experiência de ver algo e então o cérebro só responde fisicamente, criando as sinapses como um sinal de que essa experiência aconteceu, ou algo assim. Não conheço muita gente que acredita nesse caminho inverso, mas mesmo se você acreditar nesse tipo de coisa, por que é que a mente está causando o corpo? Por que é que a mente está causando o cérebro a se mover? Por que é que a minha mente imaterial faz o meu corpo se mover? Sabe, se são tão diferentes assim. Os espíritas até têm uma hipótese do perispírito, que seria uma coisa que é meio material, meio espiritual, mas eu quero até desenvolver essa parte em outro assunto, eu não acredito muito nisso não. Temos a hipótese do funcionalismo, que supõe que mente é algo que acontece quando uma mecanicamente matéria se organiza de uma forma específica, geralmente a forma de um cérebro. Então a mente e as qualidades apenas emergem quando existe um certo tipo de complexidade muito específica. Teoricamente, nessa hipótese, uma inteligência artificial pode vir a se tornar consciente se conseguirmos programar ela de uma forma similar à forma que o nosso cérebro funciona. Ela pode criar consciência, um ponto de vista. Mas aí temos outro problema
que me faz rejeitar essa hipótese, que é por que é que a matéria consegue gerar uma coisa de natureza completamente diferente. Essa hipótese pode até presumir um tipo de dualismo, onde realmente mente seja completamente diferente de matéria, porém ela diria que a mente emerge quando a matéria se organiza de uma certa forma. Por quê? Por que que a matéria conseguiria dar à luz a uma coisa de substância completamente diferente? Isso faz pouco a nenhum sentido para mim. Talvez eu precise ler mais autores funcionalistas para entender, ou emergentistas. O fisicalismo é um tipo de monismo, ou seja, enquanto o dualismo diz que existem dois tipos de coisa, mente e matéria, um monismo seria algo que diz que existe apenas um tipo de coisa. E o fisicalismo é um tipo de monismo que fala que a única coisa que existe, a única substância que existe é material, ou física. Até porque se você for para física quântica, essas coisas, chamar uma coisa de matéria começa a ficar meio embaçado, campos quânticos de probabilidade, um monte de coisa que tem nenhum por cento de inteligência suficiente para discutir. Mas por isso que paramos de chamar de materialismo para começar a chamar de fisicalismo, porque eles estão afirmando não que tudo seja matéria, mas que tudo é físico ou natural. Aí você pode chamar de naturalismo, mas aqui é um pouco diferente. Mas então, se tudo o que existe é apenas físico, e a mente? Uma hipótese seria um tipo de funcionalismo, como já descrevi, mas onde a matéria não está criando um tipo novo de coisa. Estaria apenas emergindo algo diferente, mas não fundamentalmente diferente, ainda seria físico. Então a mente seria uma coisa física. Fazer muita analogia de que uma partícula que está presente no fogo, ela não é quente em si mesma. Você olha para o átomo não tem a qualidade de calor, ele apenas vibra. E essa vibração em vários átomos juntos do mesmo objeto é que geram calor. Mas aí eu teria um outro problema até com essa descrição, porque calor em si não é uma qualidade do objeto, é a experiência de nós sentirmos a proximidade com aquele objeto que está emitindo calor. Depende de como você define calor também, mas enfim, é só um exemplo, solto. Mas ainda mantenho a crítica de que a coisa mais básica de que a gente tem noção, de que a gente tem experiência, é da experiência em si. Antes de saber que existe um mundo físico, eu sei que eu existo. Antes de saber que eu posso tocar coisas, que existe causa e efeito, a primeira coisa que eu sei é que eu tô tendo experiências. Depois é que a gente descobre que há o mundo físico, que há causa e efeito, quando uma coisa acontece ela leva a outra. A gente descobre isso depois. Mas a coisa mais básica é a experiência subjetiva. Por isso que eu passei a duvidar do fisicalismo. Eu me considerei por muito tempo materialista, achando que não existe nada sobrenatural, nem supranatural, nem anatural, que apenas o mundo físico existia, mas realmente depois de pensar sobre a consciência é que eu mudei completamente de opinião quanto a isso. Outra hipótese para o fisicalismo seria o ilusionismo. Esse eu acho ainda pior. Mas o ilusionismo, não estou falando de mágicos nem nada assim, o ilusionismo diz que se apenas matéria existe, ou se apenas coisas físicas existem, e eu tenho a sensação, a intuição de que a minha experiência é completamente diferente disso, então eu deveria duvidar da minha experiência. O que eles dizem é basicamente que a sensação de que a sua experiência é qualitativa é uma mera ilusão. De que o seu cérebro estaria enganando a si mesmo, se convencendo de que ver uma cor tem uma experiência própria, de que ouvir um som tem essa experiência. Ele está mentindo para si mesmo sobre a natureza do que ele está percebendo. Talvez por alguma vantagem evolutiva em ter essa sensação interna,
Porém, novamente, quando a gente pensa no experimento do zumbi filosófico, não fica claro nenhum motivo lógico para que evolutivamente seja selecionado que uma mente deva ter uma consciência ou que ela deva achar que tem uma experiência subjetiva, ao invés de ser apenas uma máquina biológica. E eu não gosto dessa teoria, principalmente porque é como se ela fosse um pouco circular, dependendo de como você define. Se eu tô tentando descobrir se existe ou não algo mental, não físico, eu não posso começar com a premissa de que, já que tudo é físico, logo não existe nada subjetivo, mental, experiencial. Eu estaria presumindo a conclusão. O certo seria chegar à conclusão de que só existem coisas físicas através de algum outro argumento. E a primeira coisa, como eu já disse, a primeira coisa que a gente tem é a experiência. Então a gente pode ir para uma hipótese completamente oposta. O monismo, ou seja, existe apenas um tipo de substância, que diz o contrário. Entre matéria e mente, só existe a mente. O idealismo tem várias formas diferentes, de autores diferentes, descrevendo como isso funciona de formas completamente diferentes. Mas em ideias gerais, alguns deles descrevem como sendo a mente do universo, sendo a única coisa que existe, e tudo que é físico está apenas sendo pensado. Então essa mente única, universal, tipo, a única coisa que existe é uma mente, e essa mente está pensando o mundo físico em que nós vivemos. Mas então o que somos nós? Bem, nós podemos ser avatares dessa mente. Se você quiser chamar essa mente universal de Deus, por exemplo, então teremos algumas tradições que chegam parecidas com isso, um panteísmo ou algumas formas de hinduísmo não dualistas, que dizem que Brahman seria Deus, o todo é uma mente, e que nossas mentes são apenas ondas desse oceano mental. Seria uma forma de ver isso. Porém, essa visão meio que afirma um ilusionismo contrário. Enquanto o ilusionista diz que a natureza da mente é uma ilusão, o idealista diria o contrário. Diria que a mente é a única coisa verdadeira e que o físico é uma ilusão. Claro, eles não estão dizendo que o físico não existe, que não estão dizendo que minha cama não existe. O que estão dizendo é que a sensação de que essa coisa é física é uma mentira, uma ilusão, por assim dizer. Pois tudo que existe, tipo, a cama existe, mas ela está sendo pensada. Ela não tem qualidades físicas. Eu vejo um problema meio grave com essa ideia do idealismo, de que ainda não se encontra uma forma de explicar a divisão de várias individualidades dentro dessa mente. Por que é que essa mente universal tem várias pequenas unidades que têm essa percepção de serem próprias? Por que é que existe um eu e um você? Eu não tenho acesso a você, eu não tenho acesso à sua experiência subjetiva, nem você a minha. Mas nós todos somos parte dessa mesma mente universal. Por que é que nós somos tão separados, se somos parte de um todo mental? Alguns místicos até tentam explicar isso de várias formas diferentes, como dizer que nós somos uma parte do todo que está presa demais a essa ilusão do mundo material, e que conforme nós formos se desapegando disso através de vários, rituais e meditações e afins, você vai conseguir realmente perceber que não há uma barreira entre você e o outro, pois vocês são a mesma coisa. Muita gente escreve com evidências anedóticas terem tido esse tipo de experiência. E talvez se eu tivesse um dia uma experiência assim, como um vislumbre místico do todo, de como é ser parte do todo, talvez se isso me acontecesse, eu passaria a acreditar no idealismo ou em alguma forma parecida. Mas enquanto eu não sentir isso na pele, eu não vejo motivo lógico
ou dados suficientes para acreditar que apenas essa mente existe. Mas aí nós temos, finalmente, a minha teoria favorita. O panpsiquismo. É parecido com o idealismo, pois o panpsiquismo afirma que mente é a coisa mais básica da realidade, que tudo é feito de mente. Porém, explica de forma completamente diferente do idealismo. Enquanto o idealismo tenta explicar que o bolo é o fundamento para se explicar os farelos, nessa analogia o bolo é a mente universal e os farelos somos nós, o panpsiquismo faz o caminho inverso, tenta explicar o bolo baseado nos farelos, onde o bolo somos nós, nossa mente, e os farelos são unidades mais simples de qualia. Qualia, como eu já disse, é a experiência bruta. Para tentar imaginar o que é isso, tenta imaginar o que é a experiência que você tem, conforme você vai tirando dela qualidades, pedaços. Como é ser cego? Bem, não é enxergar tudo preto. Ser cego é equivalente a o que é que eu enxergo pelo meu cotovelo. Não é um preto, é uma não visão. E se eu retirar também a audição e o tato, os 5 sentidos, eu ainda posso me considerar consciente. Mas e se eu tirar a noção de tempo? De que um evento vem depois do outro e que um pensamento vem depois do outro? Eu ainda posso ser consciente se eu conseguisse tirar isso. Então, o que é que resta conforme eu vou tirando tudo da minha experiência? Sobra a experiência em si. Nominalmente, a experiência na sua forma mais simples, na sua unidade menor e indivisível possível. E isso seria do que tudo é feito. Essa proto-experiência, essa unidade mínima de qualia, seria a coisa mais básica possível, da qual tudo é formado, da qual mentes são formadas e da qual a matéria é formada conforme você for fundo e fundo, dando zoom e zoom na física quântica, em tudo. Conforme você vai dar zoom, em algum momento lá estaria a coisa menor possível que você não consegue mais dar zoom além daquilo. Experiência. Mas claro, essa hipótese tem seus próprios problemas. Um principal seria o problema da combinação. Enquanto o idealismo tem dificuldade de explicar por que é que a mente universal se divide em pequenas individualidades, o panpsiquismo tem o problema contrário. Por que é que microexperiências conseguem se juntar em uma mente que se identifica como um eu? Como é que isso funciona? Por que isso acontece? Tem algumas explicações possíveis, mas nenhuma lá muito avançada. Então tá longe de ser um martelo batido no assunto. É apenas a hipótese que eu acho mais plausível, que se eu fosse apostar alguma ficha em uma dessas hipóteses que eu descrevi aqui, eu botaria mais fichas do panpsiquismo. Me parece mais intuitivo, porque justamente nós temos acesso à experiência, nós sabemos que a experiência existe. E a única forma que nós temos acesso ao mundo material, quando eu pego um objeto, o único acesso que eu tenho a esse objeto material é através da experiência. Eu não tenho acesso ao que esse objeto é em si mesmo. Eu consigo ver ele, tocar ele, mas o meu acesso não é direto à fisicalidade daquele objeto. Meu acesso a ele é apenas através da experiência que aquele objeto me passa. A experiência da visão, do tato, da audição, da percepção em geral. E isso acho que é um grande indício de que o objeto é feito da mesma coisa que eu. Por motivos que já discuti, eu não acho que eu sou físico. Por isso, acho que resta acreditar que o objeto é feito da mesma coisa que eu. Porque se fossem duas coisas completamente diferentes, matéria e mente, seria quase inexplicável como é que um interage com o outro com tanta perfeição e precisão. E novamente, isso tudo foi só um resumo das minhas opiniões de cada uma dessas visões que eu quero elaborar mais em outros vídeos.
abrir essa discussão com mais detalhes. E eu quero saber aqui a opinião de vocês. Você assistiu até aqui? Provavelmente seria um milagre. Qual é a sua opinião? O que você acha? Você acha que existem duas coisas fundamentalmente diferentes? Você acha que você é dualista? Você acha que apenas o físico existe? Ou você acha que apenas a mente universal existe? O que você acha? Por que você acha isso? Como você responderia às opiniões que eu dei aqui? A gente pode fazer uma discussão aqui nos comentários. Se o assunto render, posso fazer mais vídeos conversando sobre esse assunto. Filosofia da mente é algo que me intriga bastante e é justamente o assunto que me fez deixar de ser fisicalista, me fez deixar de acreditar que apenas o mundo físico existe. Foi pensar na mente como uma coisa, no fenômeno da mente. Bem, obrigado e até a próxima.